Vamos para a palavra. Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 29. Mil e 451 antes da era cristã. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Nós vamos direto para a palavra. Já são 20 horas e 33 minutos, né? A terra prometida a Israel, né? Ouve, ó Israel, tu hoje has de passar o Jordão para entrares e possuir povos mais numerosos e mais fortes que tu, cidades grandes e muradas até o céu. 2. Um povo grande, alto, filhos de gigantes, dos quais tu já tens conhecimento. E ouvi falar quem se sustentaria diante dos filhos dos gigantes. Senhor, não havia maneira alguma de que Israel pudesse tomar posse da terra de Canaã, mas com o Senhor poderia fazer. Quer dizer, e para provar que não era a força de Israel, não era a força do homem, era Deus. Deus está falando aqui que colocaria eles diante de um povo mais numeroso, mais forte, mais numerosos do que eles. Olha, que humanamente eles não venciam se não fosse Deus, para que mais tarde eles não dissessem, depois da vitória, que foi a justiça deles, que foi o esforço deles que eles venceram. Então, Deus já colocou diante de um povo, né? De um povo, né? Numerosos, né? Fortes, que tu, né? Era povo forte, cidades grandes e muradas até o céu, né? Para que Deus vencesse por eles, né? E não era eles, sim Deus. 3. Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirás e os derrubará, né? Deus destruía aquele povo e derrubava tudo que eles tinham construído. Povo mais numeroso e mais forte, e cidades muradas. Deus ia colocar Israel para entrar na terra. Eles tinham que vencer esse povo, porque Deus era que ia vencer por eles, não era as forças nem a justiça Deus. 7. De diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os destruirás, como o Senhor te tem falado. 4. Quando o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por minha própria justiça me colocou o Senhor a possuir esta terra, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Eles estavam só pecando, então Deus lançou eles fora da sua terra e colocou Israel. O pecado faz com que Deus lance o homem para fora dele, para longe dele, viu? Cuidado com o pecado. Não foi por Israel
ser tão bom que essas nações foram lançadas fora. E sim, simplesmente porque os pagãos eram tão ímpios, né? Era o pecado deles que era a causa deles ser lançados fora, né? 5. Não é por causa da tua justiça, nem por retidão do teu coração, que entras a possuir a terra deles, mas pela impiedade dessas nações. O Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Em Gênesis 15:16 está lá, viu? Glória a Deus. 6. Portanto, sabe que não é por causa da tua justiça, avisa de novo, que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo duro de nuca, de cerviz dura, né? 7. Lembra-te e não te esqueças que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito até que entrastes neste lugar. Fostes rebeldes contra o Senhor. Muitas bênçãos estão prometidas aqui, mas de maneira nenhuma devido à justiça de Israel. A verdade era dura, de nunca não se humilhava, nunca se humilhava. E rebeldes, mas Deus os amou a si mesmo e procurava repetidas vezes oportunidade de os abençoar. 8. Pois em Horebe provocara a ira ao Senhor, e se indignou o Senhor contra vós para vos destruir. 9. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança do concerto, né, que o Senhor fizer convosco, estive então no monte 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água. 10. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme a todas as palavras que o Senhor tinha, eu já tinha falado lá no fogo, vos falado no monte, no meio do fogo. Entendeu? Não escreveu outra coisa para Moisés, as mesmas palavras que já tinha falado com o seu povo lá no monte, no meio do fogo, o dia da assembleia, né? Os 10 mandamentos, Êxodo 20, glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. Os 10 mandamentos de Êxodo 20, vamos lá, é bom ler, para não ficar, eu não posso perder essa referência, ela é importante, né? Eu tenho que ler ela para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos
geração daqueles que me aborrecem. Faz misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo quanto neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, glória a Deus, aleluia, nem, deixa eu virar por aqui, deixa eu já ajustar por aqui, que eu já vou virar. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que do teu próximo. Aí, os mandamentos aí, né? Para quem quer aprender, Êxodo 20. Versículo 11. Sucedeu que, terminados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. 12. E me disse o Senhor: levanta-te e desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito se tem corrompido, cedo se desviara do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizera para eles uma imagem de fundição, que foi o bezerro de ouro, do capítulo de Êxodo, capítulo 32, não? Lê lá para você ver. 13. Falou ainda o Senhor me dizendo: tenham atentado para esse povo, mas eis que ele é povo de dura serviço, não se humilha, né? Olha. 14. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e eu te porei sobre uma nação poderosa e mais numerosa do que esta. 15. E então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo, com as tábuas da aliança que estava em minhas 2 mãos. 16. E olhei, e eis que tinha pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinha-lhes feito um bezerro de fundição. Vos desviaste cedo do caminho que o Senhor vos tinha ordenado. 17. Então tomei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Não há registro que o Senhor tenha reprimido a Moisés por este ato, né? Não há, né? 18. E me prostrei diante do Senhor como antes 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa de todo o vosso pecado que tinha cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. 19. Porque temi que, por causa do furor e da ira com que o Senhor estava irado contra vós, para vos destruir. Porém o Senhor ainda me ouviu desta vez. Moisés rogava para que o Senhor perdoasse a Israel. Você vai encontrar
está no livro de Êxodo 32, versículo 31 ao versículo 35. Eu já preguei aqui na sala, está nas pregações aí, só você conferir e na Bíblia conferir, que eu não vou ler hoje. 20. Também muito se irou o Senhor contra Arão para o destruir, mas também ao mesmo tempo orei por Arão. A evidência aqui é que o Senhor teria matado Arão se Moisés não tivesse intercedido por ele. Olha, o Arão era um homem sacerdote, não era inocente, um sumo sacerdote, né? Mas foi lá no ouvido, deu ouvido ao povo, né? E servir o povo, e não Deus. 21, porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinha feito, e o queimei no fogo, e o esmiucei, moendo bem, até que foi reduzido a pó. E lancei o pó dele no ribeiro que descia do monte. 22. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote, Avatar, provocaste muito ao Senhor, vosso Deus. Números 11, 1, 3. Está lá, viu? E quando o Senhor vos enviou desde Gade Barnea, dizendo: suba, possua a terra que eu vos tenho dado, também fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crês, nem obedecestes a sua voz. Números 13, 17, 33 e 14, 1, 45. Está essa mensagem também. Rebeldes fostes ao Senhor desde o dia em que eu vos conheço. 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, aqueles 40 dias e 40 noites, que estive prostrado, porquanto o Senhor disse que vos queria destruir. 26. E orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que redimestes com a tua grandeza, o qual tiraste do Egito com mão forte. 27. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a dureza deste povo, nem a sua impiedade, nem para o seu pecado. Moisés atua como mediador entre Deus e Israel, né? 28. Para que não diga os povos da terra de onde nos tiraste, porquanto não pôde o Senhor os introduzir na terra que eu havia falado, e porque os odiava, tirou-os para matá-los no deserto. Moisés intercedeu para que não ouvisse essas palavras acerca de Deus, que ninguém na terra falasse, acusasse Deus, né? 29. E eles, todavia, são o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e o teu braço estendido além. Né? Está aí a palavra, né? Do Senhor. Agora vamos voltar lá em Números, né? 13, 17. Vou ler só pelo menos um versículo. Eu poderia deixar isso aí para você ler, né? Mas ainda eu vou ler. 13, 17 ao 33. Ler é bom, que pelo menos a gente está aprendendo. Né? 13, 17 a 33. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, né? Número 13, 17 a 33. Glória a Deus, aleluia. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul
e subi a montanha, e vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, o qual é a terra em que habita, se é boa ou má. E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Então, aí já só deu um pouco de leitura para você leu o resto, né? Agora, 14:45, vamos ver aqui. Está falando 14:45. Glória a Deus. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Agora vamos ver aqui em Números 11, do 1 ao 3. O que está falando aqui? Do 1 ao 3. 11, do 1 ao 3, de Números. Glória, aleluia. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor viu a povo e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. 3. E pelo que chamou aquele lugar Tabará, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Amém. Muito obrigado, Jesus. Deus cuida de nós, cuida do Brasil, o Brasil é teu, cuida da tua igreja, daqueles que te acompanham e que te escutam. Em nome de Jesus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja derramado em nossos corações desde agora para todos sempre. Assim seja. Amém. Povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo Ele é Deus, Ele está no meio de nós. Santo, santo Deus.